Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui. Bora lá para mais um estudo semanal, né? Antes eu queria só avisar o pessoal aí que tá seguindo a série lá de como montar um operacional, onde eu vou ajudar vocês a montar um plano de trade do começo ao fim. Vou dar um acompanhamento lá de 30 dias no canalzinho no Telegram. Essa semana vai sair vídeo novo, vou tentar lançar os vídeos todas as semanas, todas as quintas-feiras, beleza? Então bora lá para mais uma análise aqui semanal. Bom, os pares eu mantive, né, como eu já havia dito, então eu estou operando só esses pares aqui, estou dando uma focada neles. Áudio SD diário para mim ainda não mudou nada em absoluto, tá? Continua na tendência de alta. Se a gente observar aqui, a gente tem uma bandeira que foi rompida, então provavelmente vai ver o preço lateralizar aqui para buscar novas altas. Então vou aguardar e continuar com o meu pensamento na alta, beleza? Aqui no gráfico de 4 horas eu tenho alguns pontos importantes, né? Onde o preço rompeu, ainda não retestou, tá? Então são os pontos que eu vou procurar operação aqui durante a semana. Então nesse ponto aqui, ó, a gente tem o preço formando fundos iguais, tá? No mesmo patamar, no mesmo nível. Então para mim é um ponto de atenção interessante que eu vou ficar de olho. Essa região aqui, ó, a gente tem altas máximas, né, iguais, então é um ponto onde o preço está com dificuldade de passar. Provavelmente se eu entro numa operação, esse ponto pode servir de alvo ou aonde eu vou realizar 50% do meu lote, enfim, é um ponto importante. No gráfico de 1 hora não tem muita diferença, né? Eu tô com preço aqui no canalzinho de alta e na sexta-feira, após o preço tocar aqui, ó, naquela região de mínima que eu marquei aqui, ele deu uma explodidazinha aqui para cima. Então esse ponto aqui ainda não foi retestado, tá? Ele rompeu essa máxima, esse último topo aqui, ó. Então aqui não é um bom lugar para me procurar entrada, está muito longe. Então eu vou aguardar o preço nessa região aqui. Caso o preço deixe algum padrão, aí sim eu vou procurar entrada, beleza? Mas por enquanto só observando mesmo. Então pontos interessantes, região aqui dos 0,77 100, 0,77 200 para buscar compra, tá? Se o preço não respeitar essa região, muito provavelmente na semana a gente vai vir e buscar essa mínima aqui. Aí vai provavelmente, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se ele perder essa região de mínima, tá? Aí eu vou começar a pensar em venda no par. Por enquanto, compra. KDJPY no diário, tá? Ainda uma tendência de alta para mim. Cunha, tá? Continua sendo respeitada, por isso não perdeu. Então ele vem de uma alta há muito tempo. Faz pouco tempo que ele perdeu essa região de topo aqui, ó, aonde o preço ainda não fez também pullback, né? Ele acabou de romper, fez um pullbackzinho tímido aqui e tal. Então eu continuo pensando na alta. O próximo ponto de interesse aqui, acima 83.400, 450, 83.400 é onde eu acredito que o preço pode dar uma estacionada para buscar níveis mais abaixo. Mas por enquanto, ó, Cunha buscando alta aqui, beleza? Gráfico de 4 horas, o que eu tenho? O preço formou aqui, máximas iguais, né? Topo duplo, topo triplo, dependendo do tempo gráfico. Então é uma região de interesse, porque o preço, se ele rompe aqui, ó, se o preço rompe essa região, fica interessante, porque eu aguardo o reteste dessa região, uma acumulação para buscar nova alta lá nos 83.450, beleza? Mas caso ele volte e busque uma operação de compra em um nível mais abaixo, dá uma olhada aqui numa hora, que foram os níveis que eu marquei, esse ponto vai me servir de alvo, tá? Então olha só, no gráfico de 4 horas, essa região aqui atuou como suporte, tá? Por 1, 2, 3, 4, 5 candles, deixou rejeição. Então é uma área importante. Aqui no gráfico de 1 hora, a gente vê o preço tá no canalzinho, ó. Opa.
um canalzinho de alta, certo? Então a tendência ainda é de alta, o que me deixa um pouco preocupado essa região de topo que ele veio testar agora, beleza? Então provavelmente ele vai voltar aqui nessa região, tá? Nessa região para retestar, que foi o último topo que ele rompeu, retomando a alta aqui, ó. Beleza? Então ele pode vir aqui retestar essa região e um padrão aqui, ó. Olha que interessante. O preço aqui fez um topo e um fundo. O próximo topo que ele formou teve como teste o topo anterior. Então o próximo topo formado teve como teste o topo anterior. O próximo topo pode ter como teste o topo anterior. Então estou acreditando nos padrões que o preço veio formando anteriormente, beleza? Se a gente der uma olhada aqui também em FIBO, utilizando o FIBO, a gente vai ver que essa retração nesse ponto que eu deixei é muito próximo aqui da região de 61.8, tá? Então, região interessante. Tá aí, ó, usando o FIBO também. Então, ele tem várias confirmações para buscar a entrada. Então, agora é só aguardar o preço, retornar na região, se retornar, para buscar rejeições e continuação do movimento de alta. Caso o preço perca essa região, muito provavelmente ele vai testar aqui de novo os 82,100, e aí para mim procurar por venda no par, ele vai ter que vir abaixo dessa região e começar a trabalhar aqui. Aí para mim, só deixando claro, a tendência de alta ainda não foi perdida, tá? Vamos lá. A tendência de alta para mim perdida vai ser abaixo desse topo. Por enquanto, se ele rompe aqui e vem trabalhar aqui embaixo, eu acredito num pullback até nessa região. Então eu vou trabalhar na venda, por quê? Porque eu tenho um espaço muito grande aqui para trabalhar. A gente tem aí quase 1.000 pontos. Né? Pegando a entrada em gráfico de 1 hora, dá para ter um risco retorno absurdo aqui. Beleza? E se vocês notarem o gráfico diário, falando em operações de swing, esse intervalo de 900 pontos, às vezes o preço demora até 4 dias para cumprir. Então é um intervalo bom para estar operando, né? Tem uma quantidade boa de espaço. Então se ele vir abaixo, dá para pensar em venda até aqui. Beleza? EURUSD no diário, também não vejo venda ainda, tá? O que eu noto aqui, ó, até se a gente usar a FIBO, pegando o FIBO do último movimento, ele testou a região dos 50%, certinho. Então ele está respeitando o pullback, beleza? Então, ó, de novo, eu tive aqui, ó, topo, fundo, topo, e a região de topo ela não foi violada, tá? Então ainda não tem um sinal de alerta para mim pensar em virar tendência. Se esse preço trabalhar aqui embaixo, aí eu vou buscar a venda até aqui. Se ele perder essa região totalmente, para mim, o preço vai reverter. E aí eu vou começar a buscar a venda. Mas a partir dessa região aqui, eu já vou trabalhar com venda com cautela, tá? Porque se a gente observar aqui, se o padrão fizer o que é costume, né? A gente vai ter um ombro, cabeça, ombro, abaixo dessa região, já confirmado. Se a gente for usar FIBO para pegar a retração desse movimento, vai dar próximo de 50%. Então eu vou ter muitas confirmações para pensar em venda. Por enquanto, eu continuo pensando em alta, beleza? No gráfico aqui, de 4 horas, o que a gente tem? O preço respeitou aqui essa região, aliás, respeitou não, ele rompeu, perdão, ele ainda não veio aqui para retestar, tá? No final do dia, aí, no final da sexta-feira, o preço chegou até a fazer um fundo menor, mas depois ele devolveu, só que ainda está valendo, né? Ele está testando essa região, ó, essa região de fundo aqui, ó, ele ainda está testando ela, não está 100% descartado que o preço não vá vir mais abaixo, mas de toda forma continuam pensando em alta, beleza? A gente viu o preço fazendo topos iguais aqui, ó, saiu um sinalzinho de alerta para essa reversão, o que me deixa um pouco mais tranquilo também com relação à compra, que aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro potencial, né, para estar se formando, não está descartado também.
A gente pode continuar a ver um movimento de alta. Então, se o preço lateralizar aqui um pouco, ele pode voltar a subir e formar o ombro direito, beleza? No gráfico de 1 hora, eu marquei uma região com potencial de pullback, de novo utilizando o Fibo, né, do último movimento. Essa região é uma região interessante, com um nível de 50%. Deixou um alerta, foi o último topo aqui que foi rompido, já retestou uma vez. Se ele retornar aqui nessa região, eu posso até pensar em compra. Aqui não teve compra porque era sexta, nem deu para fazer a entrada aqui, eu preferi não fazer a entrada, mas ele retornou num ponto certinho, interessante, ó, gráfico de 15 minutos suficiente, confirmação suficiente para fazer a entrada, beleza? A gente olhar aqui, ó, rejeição, indecisão, padrão comprador, se não quiser pegar nesse, podia ter pego nesse, enfim, o que não faltou foi confirmação, beleza? Então, alta ainda, continuo pensando em alta aqui no EURUSD. GBP no diário. Ó, o preço também na tendência de alta ainda. Ele está dentro aqui de um canalzinho de alta no diário. Tá até fazendo uma extensão já desse canal, porque ele tá subindo bem íngreme, né? Ó. Então ele está bem na borda desse canal, acabou de romper, não acredito que ele vá embora 100% direto não, tá? Eu acho que essa semana ele vai dar uma lateralizada por aqui, pode ser que ele venha buscar níveis mais baixos aqui para continuar o movimento, mas para mim ainda é alta, beleza? Vamos lá, vamos entender aqui aonde que eu vou buscar a venda, tá? Como esse aqui, ó, é o último movimento de impulso. A partir do momento que esse fundo for violado, para mim a tendência mudou, eu vou começar a buscar por venda, beleza? Mas se o preço voltar aqui abaixo, nessa região, vir retestar aqui, ó, dá para buscar venda por conta da quantidade de pontos, o espaço de ponto que eu tenho aqui, ó. Se a gente for mensurar esse tamanho, a gente está falando de 1.300 pontos, tá? Mas por enquanto minha visão é só de alta. 4 horas, preço no canalzinho de alta, certinho, né? Ele pode vir aqui ainda, nos 146, mais ou menos, para dar o terceiro toque, fazer o pullback. De todo caso, região de suporte no gráfico de 4 horas foi rompido, com candlezão de força. E no gráfico de 1 hora, identifiquei também a possibilidade de uma região de pullback, utilizando Fibo também, mais uma confirmação, tá? Região de 50% aqui, ele pode voltar aqui, ó. A gente tem um canalzinho, um topinho menor aqui, em 1 hora. Tá? Então tem duas áreas importantes onde eu posso estar realizando as minhas entradas. Vai depender do que o preço me dizer ali, tá? Eu vou ficar acompanhando para ver, os meus alertas estão ali naquela primeira região. Se o preço começar a rejeitar bastante, dá para entrar com um stop abaixo dessa região. Vou ficar um stop um pouquinho maior. A gente está falando aí em cerca de 200 pontos aproximadamente. Não está nada absurdo não, beleza? Na sexta-feira a última operação que eu fiz foi essa. Aqui ó, rompimento com reteste, beleza? Eu postei no Instagram também, para quem acompanha viu lá, pegaram 15 minutos que dá para ver melhor ainda. Ele rompeu, veio aqui retestar, deixou esse sinal de rejeição, né? Aqui na zona e no rompimento. Então eu entrei comprado aqui, entrei comprado aqui no fechamento do candle e meu stop estava aqui, ó, 135 pontos. Meu alvo foi aqui, eu saí aqui, que eu tava com a mão um pouquinho pesada, estava tendo 3 lotes, e aí bateu 998 dólares, eu saí. Mas daria para ter pego mais, né? Daria para ter buscado quase 5% só nessa operação, beleza? Então, GBP continua pensando em alta. Diário aqui do NZD-USD. O NZD-USD tá bem lateral, tá? Nessa região, tá meio bagunçado, mas ainda é alto, tá?
a gente for observar sempre o último topo, ó, esse foi o último, tinha esse topo, certo? Formou esse topo aqui foi violado, só que ele não teve força para continuar, o que fez com que o preço formasse uma região de suporte aqui, ó, tá? Então, se o preço perde essa região de suporte, como esse topo aqui já foi violado, eu vou começar a pensar em vender esse par, tá? Que aí eu penso que a tendência vai mudar, mesmo que momentaneamente, mas o espaço disponível para venda tá muito grande. Ele tá travado aqui, ó, nessa região, não consegue passar, então tá bem lateral aqui, tá? Mas a tendência principal para mim continua sendo alta. Se a gente for olhar o gráfico aqui de 4 horas, eu tenho algumas regiões de fundo duplo, topo duplo, triplo, na verdade, em 4 horas. E algumas regiões de suporte importantes, tá? Momentaneamente eu não acredito que esse par vai subir. Eu até coloquei um alerta aqui para ver o que ele vai fazer nessa região, tá? Porque se a gente olhar aqui, ó, no gráfico de 4 horas, eu tinha aqui, ó, fundo, né, que foi o pullback aqui. Então vamos lá, topo, fundo. Ele não conseguiu fazer um topo maior e violou esse fundo, ó. Então momentaneamente essa tendência aqui ela tá de baixo, tá? Para eu pensar em compra, eu vou trabalhar só aqui para cima, tá? Por enquanto aqui tá meio indeciso para mim. Como eu não vou vender, eu só coloquei um alerta para me observar, mas esse preço pode voltar a retestar essa região e ir buscar aqui, ó. Se ele buscar essa região aqui dos 0,71.400, 0,71.500 e começar a deixar padrões de rejeição, aí eu vou pensar em comprar ele, mas por enquanto não. Então compra para mim aqui ou acima dessa região aqui, beleza? Por enquanto só observando mesmo. O gráfico de 1 hora não tem nada de especial, ó, só uma zona de pullback aqui que eu identifiquei, tá? Último fundo aqui, ó, foi rompido e devolveu, né? Então assim, no gráfico de 4 horas a gente vê já a tendência que mudou momentaneamente. Aqui no gráfico de 1 hora a gente já começa a ver um pouco de retomada da tendência de alta. Então, como ele está nessa indecisão, eu prefiro ficar observando, beleza? Deixei os alertas aí só para me observar o par. O SDCAD no diário não mudou nada para mim, tendência de alta ainda, tá? O par costuma fazer mesmo, ó, lateralização para depois fazer seu movimento. Então aqui, ó, eu estou no movimento lateral ainda, tá? Pode ser que ele dê outra pernada para baixo, pode ser que não, mas eu continuo observando e acreditando na tendência principal, que é de baixo. Alguns pontos importantes que eu marquei no gráfico foi onde eu realizei as entradas de venda, né? Então o par está testando de novo esse fundo. Ó, isso aqui que eu acho que vocês têm que ver como é interessante você operar a favor da tendência. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas de 4 horas para subir. Isso aqui, em uma única vela, quando tocou nessa região, ele devolveu o movimento inteiro. E ó, depois a próxima vela veio testar essa região que era topo antigamente, que foi rompida. Então ele testou, ó, e devolveu. A grande possibilidade desse preço continuar o movimento de baixa, beleza? Então, para mim, eu só vou pensar em venda abaixo desse nível aqui, ou caso o preço retorne nessa região. Dá uma olhada aqui no gráfico de 1 hora. Se o preço retornar nessa região, como ele já bateu mais de uma vez ali e devolveu, é uma região que eu penso em realizar operações de venda, tá? Aqui, ó, se a gente olhar, que ele tem um suporte aqui importantíssimo, uma resistência, perdão. Era suporte, virou resistência, né? Bastante importante. Então essa é uma região até que eu vou botar um alarme. Caso o preço chegue, eu vou ficar de olho aqui para rejeição e o que vai fazer, tá? Aqui a gente teve uma venda, ó, uma queda muito forte, pullback muito pequeno. A gente pode ainda ver o preço romper esses fundos. Eu acredito que ele vai romper se ele voltar a testar nessa região. Quando ele romper, eu já deixo um alarme para ver como que o preço vai trabalhar para buscar lá
mais abaixo, beleza? O diário aqui do Gold, vamos dar uma olhada. Também não vi mudança de tendência ainda, tá? Se a gente for observar aqui, ó, a gente continua dentro da bandeira de alta, não foi perdido, tá? O preço está um pouco lateral aqui na região, ele veio meio sem força para ir para baixo. Para quem gosta de utilizar a média, ó, isso aqui que eu acho interessante, eu não uso, mas para quem gosta de utilizar, ele está em cima da média de 200 exponencial. Toda vez que ele perde ela, ele retoma, ó. Perde, retoma, perde, retoma, perde, retoma. Então, mais uma confirmação para mim que não mudou a tendência, continua sendo alto, beleza? Gráfico aqui de 4 horas. Eu tenho alguns pontos importantes que eu identifiquei no gráfico. 1844, 1808 e 1788, que são as regiões que eu acredito que o preço possa continuar movendo de alta. Mesma coisa aqui, ó. Se a gente observar todo esse movimento, tá? Depois o preço rompeu. Então aqui momentaneamente essa tendência veio para venda, né? Enquanto ele não perder essa região aqui no gráfico de 4 horas, eu não acredito que o preço vai reverter, tá? Reverter não, continuar o movimento de alta. Então eu vou observar o par, beleza? Porque ele está numa região complicada aqui. Tem alguns pontos aqui que ele precisa retomar, beleza? No gráfico de 1 hora, a gente consegue ver o quê? Que ele veio exatamente fazer o pullback 61.8, tá? Dessa última pernada aqui. Pode ser, tá, que o preço continue esse movimento de alta assim, beleza? Até porque a gente teve uma forte movimentação, uma vela muito forte aqui, ó, que rompeu aqui 1, 2, 3 topos, o preço retornou. Se a gente usar FIBO, de novo, ó, vamos usar FIBO aqui, o preço vem no 61.8, então tudo indica que esse movimento vai continuar. Eu deixei um alerta aqui para ver se o preço vai retornar nessa região. Dependendo de como ele se apresentar aqui, eu posso comprar, tá? Mas a compra para mim, o ideal vai ser acima desse topo. Se ele rompe, vem retestar aqui, aí continuar esse movimento com ele até essa região que vai ser decisiva, tá? Que é a última região aqui, ó, desse pivô de baixa aqui, com pivô de baixa, enfim, topo mais baixo, fundo mais baixo, como queiram chamar. Beleza? Bom, galera, então é isso. Essa semana vai ter vídeo lá do operacional. Eu vou gravar o material para vocês, vou soltar lá, beleza? Então é isso aí, espero que a análise possa ter ajudado vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!